boa tarde, boa noite. Quem fala é João Santos, aquele que não é galinha, mas está aqui para chocar vocês. E a acridoce Maria Silva. No episódio passado, falamos da guerra que vai parar no nosso bucho. Vamos mastigar devagar esse assunto e nosso prato de entrada será Napoleão Bonaparte, o baixinho que fez a família real portuguesa sair fugida para o Brasil. Eu disse fugida, hein? No fim do século XVIII, ele promoveu um concurso para premiar quem achasse um jeito de aumentar o tempo de conservação dos alimentos, pensando em seus exércitos. Assim surge a apertização. Aquecer alimentos prontos colocados em embalagens muito bem fechadas. A título de curiosidade, a primeira embalagem usada para isso foi a garrafa de champanhe. Chique no último, bem. A partir desse método, em 1820, surge o leite condensado e depois os enlatados de comida pronta. Tanto um quanto o outro vão se popularizar durante a Guerra Civil nos Estados Unidos. Por que sempre cai com margarina para baixo? Isso eu não sei, mas a margarina foi criada em 1869 como solução para a falta de manteiga. Mais uma vez na França, mais uma vez um concurso, mais uma vez um Napoleão. Napoleão III, golpista e sobrinho daquele outro. Uma epidemia atingiu o gado e faltou manteiga para os soldados e para a população. O final do século XIX abriu as porteiras para uma série de nomes presentes até hoje. Nestlé, Heinz, Campbell, Kellogg's, Dr. Oetker, Coca-Cola. Com farinha láctea, café solúvel, leite enlatado, picles, sopas, cereais matinais, fermento em pó e refrigerante. Um casamento entre químicos e alimentos. Mas e daí? Quê? Que de queijo? Vocês não iam falar de uma guerra aí? Até agora nada. Se deixasse a gente molhar o bico. Cuidado que apressado come cru, hein? Molhar o bico? Molhar o bico o quê? Quer que eu dê um exemplo pra você? A pipoca tinha sido o primeiro alimento testado em micro-ondas. Isso quase sem querer, lá na Guerra Fria. Tá, mas... Mais nada. É que... Meninos! Mas a verdade fica nessa lenga-lenga. Meninos! Voltando. Em 1901, surge um personagem fundamental, a Monsanto. Em suas origens, ela era mais um adocica, meu amor, adocica, pois produzia sacarina. A industrialização de alimentos alterou a lógica da agricultura, que passa a seguir princípios industriais. Ou seja, matérias-primas, linhas de produção e produtos para venda. O primeiro passo foi em 1909, quando o químico alemão Fritz Haber desenvolveu o fertilizante sintético, que veio a ser produzido em escala industrial pela empresa BASF e garantiu um Nobel ao seu descobridor. Mas sua genialidade não ficou por aí. Ele também desenvolveu o gás cloro, o gás mostarda e o gás fosgênio, usados durante a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra permitiu ainda que outra figura ganhasse o Nobel. Paul Miller, que descobriu as propriedades inseticidas do DDT. Mas que merda! Usado para prevenir malária entre os soldados e depois na agricultura para combater pragas. Entra em cena o primeiro agrotóxico. Ainda na Segunda Guerra, a Monsanto participou das pesquisas da bomba atômica lançada no Japão. A BASF, junto com a Bayer e outras empresas, formavam a IG Farben, que financiou a campanha para a eleição de Adolf Hitler e produziu o Zyklon B, usado nas câmaras de gás. A Dr. Oetker, a Nestlé e a Coca-Cola lucraram bastante com os nazistas. E todas elas, químicas e alimentícias, importaram mão de obra forçada para trabalho escravo. Com o fim da Segunda Guerra, estavam abertas as portas para a chamada Revolução Verde, que não tem nada a ver com as tanguinhas de crochê do Gabeira. A propaganda desse processo prometia a modernização do campo e o fim da fome do pós-guerra. Primeiro com o uso dos fertilizantes sintéticos, depois o uso de agrotóxicos. Hoje,
Um dos agrotóxicos mais usados no Brasil é o 2,4-D, que contém dioxina. Ele era um dos ingredientes do desfolhante usado pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, o agente laranja. Achei que agente laranja era nome de codinome de assessor de político. Para a gente entender a agressividade dessa substância, 50 anos depois, ainda nascem crianças com má formação no Vietnã. E ainda se encontram resíduos dele no solo e também no leite materno. E é aqui no Brasil que encontraram o veneno no leite de mãe. Vale lembrar que em 2.300 municípios do Brasil encontraram vestígios de agrotóxicos na água. Falando nisso, 70% dos alimentos in natura consumidos pelos brasileiros também estão contaminados. Em um estudo, a Universidade de Brasília encontrou microplásticos na água das casas que analisaram. Nessas partículas podem grudar substâncias tóxicas como o DDT e a dioxina. Para a gente entender como funciona, é só pensar na dificuldade que é lavar um pote de plástico sujo de óleo ou gordura. Esses venenos têm a mesma propriedade que o óleo. Grudam nos plásticos e não interagem com a água. Hidrofóbico. Quem tá sendo homofóbico aqui, meu filho? Hidrofóbico é o nome das substâncias que não interagem com água. Calma, meninos. Vamos começar de novo? Essas substâncias fazem mal à saúde, podendo causar fadigas e dores de cabeça. Até certos tipos de câncer. Pois bem, depois dos fertilizantes e dos venenos vieram os transgênicos. Quando começaram a ser usados nos anos 90, seus defensores prometiam a redução da fome no mundo e a diminuição do uso de agrotóxicos. E é verdade esse bilhete? Sobre a fome, o plano deu certinho. Atualmente, 690 milhões de pessoas no mundo passam fome, segundo a ONU. Apenas em 2019, houve um aumento de 10 milhões de pessoas nessa situação. Quanto aos agrotóxicos, saiu melhor que a encomenda. As vendas desse produto no mundo cresceram 6% em 2018. E o Brasil é o país que mais os consome. 1 milhão de toneladas por ano, uma média de 5,2 quilos por habitante. Oi? Mais que um saco de arroz? Pois é. E a BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto e Syngenta dominavam o mercado global de transgênicos em 2013. Hoje, parte delas está fundida, pois a Bayer comprou a Monsanto. A DuPont e a Dow formaram juntas uma nova empresa. Monopólio que chama, né? Sim. E essas empresas controlam a produção de sementes, agroquímicos e agrotóxicos, além da logística, o transporte e a exportação. Chega, né? Daqui a pouco você vem com a história de abelha e coisa do tipo. E a mesmo acrescentar que as análises do Eu sou João Santos. Eu sou Maria Silva e esse foi mais um Giro de Notícias.